livre para todos os públicos. Oi, pessoal! Quarta-feira, 26 de junho de 2019, você está no Bom para Todos ao vivo aqui na TVT. No programa de hoje, vamos tratar de um escândalo internacional. A prisão de um militar brasileiro na Espanha, transportando 39 quilos de cocaína num avião da Força Aérea. O avião de apoio faz parte da comitiva que vai participar da reunião do G20 em Tóquio com os governantes dos países mais ricos do planeta. Também vamos falar dos novos decretos de Bolsonaro, que insiste em armar pesadamente os brasileiros na cidade e no campo. E tem ainda as acaloradas discussões da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Boa tarde. Aqui no estúdio, o nosso papo é sobre a Vaza Jato. A iniciativa do jornalista americano Glenn Greenwald, do site Intercept Brasil, que está desnudando as íntimas relações de procuradores da Operação Lava Jato com o ex-juiz, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para essa conversa, a gente convidou a historiadora e socióloga Jaqueline Quarezemin de Oliveira. E para fazer o som para a gente aqui no estúdio, o compositor e instrumentista Felipe Mancini. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. Bem-vindo. A Jaqueline já está chegando por aqui. Isso. Não esquece que estamos ao vivo também no YouTube. É só você escrever lá, Rede TVT. Pergunte, comente, dê like, compartilhe para a gente ir mais longe. Você também pode se inscrever no nosso WhatsApp. O número é o 997984042, isso 11. E se você quer dar uma força para a TVT, a gente tem financiamento coletivo. É no catarse.me/TVT. Você pode fazer uma assinatura e ajudar a TVT a crescer. Esse é um momento delicado e por isso é tão importante dar espaço para outras vozes. E vamos ao nosso giro de notícias. Um sargento da Força Aérea Brasileira foi detido nesta terça-feira em Sevilha, na Espanha, acusado de transportar 39 quilos de cocaína na bagagem de mão. A cocaína estava dividida em 37 pacotes. Ele era tripulante do avião que dá suporte à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que está a caminho de Tóquio para a reunião dos 20 países mais ricos do planeta. O militar, que não teve a identidade revelada, vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. E essa não é a primeira vez que militares da FAB são pegos traficando drogas. 2 meses atrás, em abril, o Tribunal Superior Militar expulsou um comandante aviador que transportava 33 quilos de cocaína num avião da FAB que ia para a França e que fez escala nas Ilhas Canárias. O comandante foi condenado a 16 anos de prisão por integrar uma rede especializada em tráfico internacional de cocaína. Outros 2 colegas do mesmo comandante já tinham sido expulsos da aeronáutica antes por envolvimento em tráfico internacional de droga, isso 20 anos atrás. A notícia foi uma bomba e repercutiu em jornais do mundo todo, no momento em que o Brasil está fragilizado internacionalmente por causa das posições radicais de Jair Bolsonaro. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a gravidade dessa notícia. Decreto de armas. Jair Bolsonaro revogou o decreto de armas ontem, mas editou 3 novas medidas. A ideia é regulamentar fracionadamente o porte de armas das zonas urbana e rural. O novo texto mantém alguns pontos polêmicos que vêm sofrendo resistência do Congresso. Entre eles, a possibilidade de comprar fuzis e importar armas, mesmo as que já são fabricadas aqui. Reforma da Previdência. Pelo 4º dia, parlamentares discutem na comissão especial o relatório final que, depois de aprovado, vai à votação no plenário. São 47 deputados inscritos. Os líderes de cada partido também podem pedir a palavra a qualquer momento, o que pode arrastar as discussões. A previsão é que o parecer final do relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, seja entregue amanhã com todas as alterações. Se for mantida a previsão, a reforma vai à votação na próxima terça-feira.
Pois é, durante toda a tarde e o início da noite de ontem, o Supremo Tribunal Federal apreciou 2 pedidos de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. Os pedidos foram negados e Lula continua preso. Mas o Supremo deixou em aberto uma decisão importante: se há ou não imparcialidade do ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, na condução de processos da Operação Lava Jato. Para analisar os desdobramentos da decisão do Supremo e ajudar a gente a entender o que se passa no judiciário com as revelações do site Intercept, a gente conversa agora com o Fernando Ideu Lacerda, professor de Direito Processual Penal da Escola Paulista de Direito. Boa tarde, Fernando, tudo bom? Olá, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui para bater um papo com vocês. Que bom! A gente quer que você explique, então, tudo isso que aconteceu ontem, para quem acompanhou, para quem não acompanhou. Então, quer dizer que um dos habeas corpus vai ser apreciado só no segundo semestre. Até então, o ex-presidente continua preso, é isso? Ontem foi um dia de fortes emoções no Supremo Tribunal Federal, né? Especialmente porque as sessões das turmas, elas não são televisionadas, como ocorre com as sessões do plenário. Então, a gente não podia acompanhar nem pela TV Justiça, a gente podia acompanhar. É como se fosse lá antigamente, na época que não tinha transmissão ao vivo dos jogos da TV, a gente ficava lá esperando no radinho as notícias. A gente ficava aqui pelo grupo de WhatsApp esperando as novidades de quem estava lá em Brasília para acompanhar, né? O que aconteceu ontem, né? Eram 2 habeas corpus, né? Dois habeas corpus, que são 2 ações constitucionais aí, que a defesa do presidente Lula entrou há muito tempo já. Esses habeas corpus são desde o ano passado, não são ações novas, né? Só que eles, enfim, cada uma teve o seu trâmite, e ontem foi a última sessão do primeiro semestre. Agora o STF entra em recesso, então só vai retomar os julgamentos em agosto. Então, nessas últimas sessões costumam acumular bastante coisa. Então, dessas tantas coisas acumuladas, estavam esses 2 habeas corpus da defesa do presidente Lula. Um deles, que foi o primeiro a ser julgado, questionava uma decisão do STJ, né? Antes de julgarem o recurso especial lá no STJ, o ministro Félix Fischer, que foi o relator de um desses recursos, ele havia negado o recurso. Depois a defesa recorreu e esse recurso foi julgado. Mas mesmo assim, ficou pendente esse habeas corpus ainda no STF. Então, como é que funciona? A defesa entra com recurso especial, o relator no STJ, que é um dos ministros, que foi o Félix Fischer no caso, ele pode dar seguimento ou negar seguimento ao recurso. No caso, ele havia negado o seguimento. Aí a defesa entrou com 2 recursos, um habeas corpus no STF e um agravo regimental no próprio STJ. E esse agravo regimental no próprio STJ foi o que levou aí o recurso a ser julgado pela turma lá no STJ. Então já foi julgado o recurso especial, mas mesmo assim estava pendente ainda um outro recurso. Uma coisa meio burocrática, mas é isso. Em suma, em síntese, é isso. E aí, nesse primeiro habeas corpus, o presidente Lula perdeu de 4-1, só teve um voto favorável, que foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Pelo voto do Ricardo Lewandowski, tinha que anular o julgamento do STJ e julgar de novo lá no STJ, né? Esse foi um ponto, o primeiro habeas corpus. Mas o principal, o que estava todo mundo aguardando, era o segundo habeas corpus, porque o segundo habeas corpus trata especificamente da suspeição da parcialidade do então juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então esse era o foco, todo mundo estava de olho no que ia sair desse habeas corpus aí, que julgou a parcialidade do juiz Sérgio Moro. E nesse habeas corpus, né, também é um habeas corpus antigo, não foi um habeas corpus feito com base nas denúncias do Intercept, é um habeas corpus que está desde dezembro de 2018 lá no STF, que alega, porque na verdade a parcialidade do juiz Sérgio Moro não é uma coisa revelada pelo Intercept, o Intercept só escancarou, né? Mas a gente já viu durante todo o processo, desde o começo, desde a condução coercitiva, a divulgação do sigilo do áudio interceptado ilegalmente da Dilma com o Lula, a divulgação do sigilo da delação do Palocci às vésperas aí da eleição, o fato dele ter assumido um cargo, largado a magistratura, assumido um cargo no Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, isso tudo demonstra a parcialidade dele. Foi com base nisso que a defesa, lá no final do ano passado, entrou com esse habeas corpus, né? E as revelações do Intercept só vieram a somar, só vieram a deixar escancarada essa parcialidade do juiz Sérgio Moro com o Ministério Público Federal, esse verdadeiro conluio entre os dois, né, entre o juiz e a acusação. Agora,
Agora, alguns dos ministros já estão um pouquinho balançados, né, com relação às divulgações do Glenn Greenwald. Porque alguns já deixaram um pouquinho no ar assim, a possibilidade de mudar o voto inicial, essa coisa toda, não é? Sem dúvida. Então, já havia dois votos, dois ministros já haviam votado, Edson Fachin e Carmen Lúcia já tinham votado contra o habeas corpus, né? Aí o ministro Gilmar Mendes pediu vista, lá atrás, né? Desde antes do Intercept, o ministro Gilmar Mendes já tinha pedido vista. E ele devolveu com o voto dele. Então, o ministro Gilmar Mendes devolveu, mas o que ele colocou ali, naquele momento, foi: meu voto é muito grande, tem mais de 40 páginas, a sessão é a última do semestre, não vai dar para julgar o mérito, não vai dar tempo de julgar o mérito. Então, não foi julgado o mérito. Esse habeas corpus que julga a suspeição, a parcialidade do Moro, não foi julgado, né? O que aconteceu? Como não ia dar tempo de julgar, o Gilmar Mendes propôs aí uma medida cautelar. Por que cautelar? Porque ela não julga o mérito, ela não define. Era só uma medida enquanto não se julga o mérito. Qual que era essa medida? Colocar o Lula em liberdade até que seja julgado definitivamente o habeas corpus. Faz todo sentido, porque o Lula não tem culpa de que o STF vai entrar em recesso, né? Não vai dar tempo de julgar, mas o réu não tem culpa. E aí tem que analisar dois elementos. Primeiro, o que a gente chama no direito, né, de periculo in mora e fumus boni iuris, que é o perigo na demora, que isso é claro, o cara está preso, mas tem a plausibilidade do direito, que é a fumaça do bom direito, que a gente chama em latim fumus boni iuris. Então, e aí esse foi o elemento aí que foi votado efetivamente desse habeas corpus ontem. Então, de um lado, Edson Fachin e Carmen Lúcia já tinham negado, falou não tem plausibilidade do direito, ele vai continuar preso até julgar o mérito, e vai continuar preso depois, porque não se espera nada desses ministros, né? Gilmar Mendes e Lewandowski votaram a favor dessa cautelar, então ele espera em liberdade, coloca o Lula na rua até julgar o mérito da suspeição da parcialidade do Moro, ele responde em liberdade, e aí ficou nas mãos do Celso de Mello. E aí foi exatamente isso que vocês comentaram, né? Celso de Mello deu todo o clímax, né? O auge da tarde de ontem, do fim da tarde, começo da noite de ontem, foi o voto do Celso de Mello. E aí, o que será que o Celso de Mello vai votar? Lembrando-se que o Celso de Mello já votou pela suspeição do então juiz e hoje ministro Sérgio Moro, no caso do Banestado, lá atrás, muito antes, por ele ter praticado medidas muito parecidas, né? Nesse caso, ele interceptou telefonicamente os advogados. No outro, ele tinha monitorado os voos dos advogados para pegar os réus. Então, assim, casos parecidos, o Celso de Mello já votou a favor da suspeição, a favor da parcialidade, né? Então, o voto tinha todo esse clímax aí para aguardar o voto do Celso de Mello. Só que ele não deu, ele não concedeu a liminar, ele falou, não tem a plausibilidade do direito, não tem o chamado fumus boni iuris, porque as mensagens do Intercept não tem confirmação da autenticidade delas. Então, assim, o voto que definiu foi o voto do Celso de Mello. Mas, importante lembrar duas coisas. Primeiro, isso que eu já disse, de que ele, em momentos anteriores, ele já julgou a suspeição do próprio Sérgio Moro no caso Banestado. Segundo, que ele deixou exatamente isso, deixou em aberto. Ele falou, não significa que porque eu estou negando essa cautelar, lá na frente eu estou antecipando o voto. Então, cenas dos próximos capítulos que vão acontecer lá em agosto. O jogo está em aberto ainda. Depende... mas deu para entender direitinho o que aconteceu. Professor agora, é muito bom por conta disso. É super didático. Agora a gente toma um susto de ver que o comportamento do Sérgio Moro, agora no presente tempo, né, no momento atual, não é muito diferente dos tempos que ele agia lá com relação ao Banestado. Ou seja, ele já tem um certo padrão de comportamento que não dá para a gente dizer que ele siga rigorosamente a Constituição e o Código Civil, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, dá para dizer exatamente o contrário, que ele nunca foi adepto a aplicar a Constituição, que ele nunca foi adepto a aplicar a lei, e sim que ele foi adepto a se dizer aí um combatente do mal e que na cabeça dele sempre os fins justificaram os meios. Agora, Fernando, você acha que existe um cuidado por parte do STF em manter a situação do jeito que está?
tendo em vista, inclusive, que Lula pode ser solto em setembro, numa condição, inclusive, de redução de pena, que já foi colocada. Da progressão, né? Da progressão de pena. Então, assim, e daí não é o STF que está libertando, é a progressão de pena que vai fazer com que ele fique livre, e daí, então, o STF pode tomar uma decisão. Você acha que existe um pouco disso ali no STF? Olha, Thalita, eu acho que existe muito disso, né? Eu tenho sempre colocado que o STF entrou num paradoxo aí, que é o paradoxo do tribunal que deixou de aplicar a Constituição para julgar de acordo com a voz das ruas, para julgar de acordo com a opinião popular. E a opinião popular é volúvel, né? Uma hora está a favor, outra hora está contra. Então, o tribunal que se colocou nessa situação de ceder às pressões populares, né, ele vai ficar toda hora julgando de acordo com critérios políticos e não de acordo com critérios jurídicos. E eu acho que esse raciocínio é perfeito, pode passar na cabeça isso, mas tem um outro ponto que a gente tem que considerar, né? A progressão de regime em setembro não é certa. Por quê? Porque provavelmente até setembro eles vão dar um jeito de julgar em segunda instância o outro caso, que é o caso lá não do triplex, mas é o caso do sítio, né, que já tem sentença de primeiro grau, né, aquela sentença do copia e cola, que a juíza Gabriela até admitiu que fez um copia e cola, mas vai julgar para o TRF4. E eu não tenho dúvida que o TRF4 vai fazer um copia e cola também do acordo que eles já fizeram. Então, pode ser que até setembro, tudo bem, ele pode progredir em relação ao processo do triplex. Mas aí, se já vier uma condenação em segunda instância do sítio, já inviabilizaria essa progressão, né? Então, eu acho que são vários os fatores. A nossa situação como advogado, eu sou advogado criminalista, sou professor de direito processual penal, é muito complicado hoje em dia, porque a resposta fácil é, se for aplicar o direito, se houvesse uma mínima segurança jurídica, o Lula tinha que estar solto imediatamente. Porque acho que não tem um brasileiro que acha que o Moro foi imparcial. Quem defende o Moro defende que os fins justificam os meios, que o juiz pode ser parcial, que o juiz pode ir atrás. Então, assim, todo mundo já percebeu que esse cara não é imparcial, todo mundo já percebeu que esse cara não poderia ter julgado um inimigo, né? Isso já está muito claro. Claro que vai ter gente que defende isso, porque tem gente que, muita gente, né? O discurso do senso comum, martelado cotidianamente pelos grandes veículos, é que os fins justificam os meios, é que o juiz combate crime. Então, esse discurso vai pegar. Mas, tecnicamente, juridicamente, o ponto já está muito claro. O juiz não é imparcial, ponto. Todo mundo já sabe disso, então o processo tinha que ser anulado. Mas, hoje a gente vive um processo penal que é só uma aparência, que é só um jogo, um truque ilusório, é uma farsa. O conteúdo é de uma perseguição política. Então, precisa-se mudar as peças desse tabuleiro da política. E eu acho que o The Intercept pode mudar essas peças, depende do que for divulgado, dependendo do que for divulgado pelo Intercept, dependendo de como a militância trabalhar isso perante a sociedade, eu acho que isso pode mudar, porque o Supremo já deu muitas provas de que ele não julga de acordo com a Constituição, que ele julga de acordo com o momento político do país. Então, mudando o momento político, vai mudar o STF. Eu acho que se existe algo a ser comemorado, acho que não existe uma comemoração, mas pelo menos se existe algo a não ser lamentado, porque muitas coisas a gente pode lamentar, né? Mas uma das coisas que a gente pode, assim, ter um mínimo de esperança é o Celso de Mello deixou em aberto, né? Claro que a gente não adere a esse discurso, claro que eu preferiria que a Constituição fosse respeitada, que as instituições voltassem a funcionar, que voltasse a haver segurança jurídica, claro que eu prefiro isso, mas não é o que está aparecendo no cenário aí imediato. O que aparece no cenário imediato é que o jogo político precisa mudar, para o Supremo mudar a sua posição também. Sim. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui, por explicar tudo isso para a gente. Muito obrigada. Estou sempre à disposição para falar com vocês, é um grande prazer sempre. Valeu, um beijo, obrigada, até mais. Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos à nossa conversa aqui no estúdio. Ontem, o jornalista Glenn Greenwald esteve na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados no Congresso Federal para falar sobre os vazamentos de conversas entre a força-tarefa da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Durante 6 horas e meia, deputados questionaram, elogiaram e atacaram Greenwald. Ele, por sua vez, defendeu a liberdade de imprensa e a transparência, reafirmou a autenticidade das conversas e disse que vai continuar publicando material. Greenwald ainda disse que Moro usa uma tática cínica para tentar enganar o público a respeito das revelações do Intercept Brasil. Jaqueline, qual é a importância da opinião pública nesse caso? Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Então, falar em termos de opinião pública hoje é muito complicado. Não é?
Porque a gente sabe que houve uma mudança nessa questão aí de opinião pública a partir da arquitetura de comunicação, que mudou também, dando um espaço grande para as redes sociais, né? Então, quando a gente está falando de opinião hoje, não é o que se tinha de opinião antes, onde um meio era gerador, né, da informação e todos os outros receptores. Hoje nós temos, as pessoas geram conteúdo, interagem com esse conteúdo e a internet é conteúdo gerando conteúdo o tempo todo. Numa situação dessas, discutir um caso tão complexo como esse é uma guerra de narrativas. O que ocorre na minha compreensão é que ontem era um dia importante para que tivesse um vazamento ou uma informação mais... que ganhasse um público mais amplo. Por quê? A questão da prisão do ex-presidente Lula, e ontem está sendo discutida a possibilidade de soltura, que eu em nenhum momento achei que isso ocorrer. Primeiro, pela característica do Supremo. Segundo, porque a justiça no país sempre foi de classe. A questão de desconstrução do ex-presidente Lula, ela é desde o mensalão, ela iniciou, não é? Ela tem um pico com a questão do impeachment da presidente Dilma, e depois hoje ele está preso. Quer dizer, isso foi sendo assimilado cotidianamente. Então, nesse momento, esses vazamentos, eles têm uma importância muito grande, porque tem que desconstruir esse processo da Lava Jato, no que tange a uma série de incorreções e desrespeito à Constituição. Entretanto, ele não consegue impactar na opinião, porque, embora as redes sociais hoje consigam disputar com os grandes veículos no que tange o debate, à noite as pessoas chegam em casa e elas assistem um ou dois veículos que têm uma penetração maior. Então a televisão, ela ainda é um veículo formador, forte, e ela acaba tendo uma importância maior nessa questão assim de opinião. Ontem, por exemplo, eu vi um trecho do principal jornal que veicula as notícias e que todo mundo segue, gostando ou não. E a notícia sobre o Lula foi dada assim, que quase que ele conseguiu, mas que não, ele vai continuar preso mesmo. E lembrando, ele tem tal processo, aí fez a lista de tudo que envolve o nome do Lula com relação aos processos que já estão em andamento. Ou seja, deixou claro, quando acaba a notícia, você fica com aquela impressão, se ele saísse por isso, ele ia ficar por causa daquilo. Então, na cabeça do público, não havia porquê, digamos assim, libertar o Lula. Eu não acredito que essa vai ser um processo simples. Penso que, inclusive, tem um campo aí, tem um grupo nesse campo democrático que tenta passar essa ideia otimista. E talvez ela até funcione para que as pessoas se sintam animadas. Mas o contexto histórico e o que hoje a gente está vivendo não aponta para esse caminho. O importante é garantir as mobilizações. Sempre se soube que Lula foi condenado sem prova. Então, esses vazamentos são importantes porque eles acabam legitimando uma série de questões que já vinham sendo denunciadas. Mas é importante não perder a essência desse processo. Quer dizer, por que o ex-presidente está preso? E ele está preso porque ele representa um projeto político. Ele representa... o Brasil teve 360 anos quase de escravismo. E isso significa uma série de coisas. Tem um filme que está em cartaz no cinema, até sugiro que assistam, em alguns cinemas, não em todos, mas ele chama Relatos do Fronte. E tem uma parte nesse filme que denuncia justamente isso. Ele denuncia a violência do Estado, que coloca tanto pessoas que moram nas favelas, pessoas simples, trabalhadores, na sua grande maioria pobres e negros, que é o que vai para as periferias, né, por uma condição socioeconômica, e os policiais que estão ali para defender o Estado. Então, quer dizer, há um conflito entre esses policiais e a população, e o Estado se exime disso, quando, na verdade, é responsabilidade do Estado essa questão da segurança de ambos, não é? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque esse filme, Relatos do Fronte, ele vai justamente, tem depoimentos de sociólogos, formadores de opinião, analistas e etc.,
pessoas de segurança pública, ele vai dizer isso. Claro que eu sei também essa história, mas o filme ele consegue tornar isso mais amplo, não é? Que a questão que a vida da família real, ela acabou determinando os lugares sociais. Então, não podia se misturar com pobres, negros e pessoas sujas aqui, esses feios, sujos e malvados, como diria Héctor Escola. É outro filme, um clássico do cinema, mas não pode se misturar com esses feios, sujos e malvados. Então, foi necessário colocar a polícia para, né, para fazer esse distanciamento. Desde aí se observa essa questão da criminalização da pobreza. Sim. De certo modo, e eu acho que a gente tem que começar a falar essas coisas assim que são mais verdadeiras, senão nós vamos ficar no discurso dessas metanarrativas, elas não resolvem o problema, elas não vão deixar as pessoas com mais esperança, até porque hoje você tem uma gama muito grande de coisas para fazer na internet. Vamos falar sério. Por que as pessoas vão ver notícia? Sejam, principalmente da política, que foi o tempo inteiro desqualificada na última década. Só que agora os mesmos que desqualificavam ela, que diziam que era lugar de bandidos, etc., precisam dela. Precisam dela, usam dela. Mas para a população ficou essa ideia que a política não serve. Agora tem e enterraram junto o Lula com isso. Estão tentando enterrar, né? Vamos, a gente já retoma esse papo no próximo bloco. Se você está acompanhando a gente, não esquece que a TVT, para você ajudar a TVT, e você que acompanha a TVT, se você quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. O nosso Catarse já chegou a mais de 200 assinantes que estão ajudando a manter e fortalecer esse projeto. Então, a gente quer agradecer a todas essas pessoas e pedir para você contribuir também. Então, é só acessar o catarse.me/TVT. E vamos, então, bater um papo sobre música agora? Vamos lá, pois é. O Brasil tem tradição no violão. Temos vários mestres nessa arte tão popular no mundo todo. E agora está chegando mais um, Felipe Mancini, que a gente está recebendo aqui no estúdio e está comemorando o lançamento do seu primeiro disco solo, Passagem. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Angélica. Obrigado, Thalita. Bem-vinda. Muito bom estar aqui. Maria Amélia. Maria Amélia, desculpa. Isso, não tem problema. Para nós, melhor ainda, né? Nesse contexto tão sombrio. A gente precisa respirar um pouquinho, né? O disco chama-se Passagem. Você está pedindo passagem? É um disco, esse nome ele vem justamente desse encontro com essa ideia política que a gente está falando tudo aqui, né? Porque é um momento no mundo que os muros estão subindo cada vez mais. Então, esse disco, na verdade, eu fiz um disco que não é exatamente um disco de violão brasileiro, embora o violão brasileiro esteja presente nele. Claro, ele é um disco que está lá o samba, está lá o choro. Claro, a gente tem uma escola de violão maravilhosa, como você mesmo disse. Mas ele é um disco de encontro de muitas culturas. É fácil juntar a cultura ibérica com um som tipicamente brasileiro. A gente é um mix de culturas, né? Sim. A gente tem, claro, a cultura toda africana, rítmica, maravilhosa. E a gente tem esse processo ibérico que, na verdade, a gente pegou muita coisa dos mouros. Então, assim, eu também estudei outros instrumentos, a laúde árabe, a guitarra portuguesa, o cavaco português. Então, para poder também construir essa sonoridade. Então, ele é um disco que ele tem influências diversas, assim, da música árabe, os macãs árabes, as escalas, né, as pesquisas rítmicas brasileiras, da América Latina também. Eu já viajei um tanto na América Latina, então pesquei muita coisa, né, que trouxe. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. A gente falou, né, dessa tradição do violão no Brasil. Aí, se a gente levantar alguns nomes, assim, Rafael Rabelo, Ginga, Dofel, Egberto Gismonti, tem vários outros que agora não me vem à memória. Tá? Agora, em qual desses gênios aí do nosso violão você se inspira de alguma forma? Quem é que te estimula? Todos esses nomes que você falou, sem dúvida, eu ouço muito. O Gismonti é um cara que eu acho que ele tem, além da questão do violão, ele tem uma questão da criatividade de composição, é um negócio que... Espetacular, né? Espetacular. E aí tem uns que são, isso, que você às vezes quer ouvir uma coisa técnica. A música brasileira tem uma coisa louca, né? Porque às vezes você vai buscar ouvir alguma coisa e acaba achando outra. Então você fala, vou ouvir isso tecnicamente para ter uma referência. E você sabe que aquela composição é maravilhosa. Né? E os arranjos, por exemplo, pro Rafael Rabelo, Yamandu Costa, enfim, às vezes os caras tocam uma peça do Radamés Nathalie totalmente diferente um do outro e os arranjos são maravilhosos. Eu ouço todos, eu ouço tudo. E assim, acho que bacana... Uma coisa boa do mundo hoje é você ter acesso a tudo, né? Sim. Então, no celular, você consegue lá e ouvir, tudo. Inclusive, violonistas que estão fazendo outras linguagens, às vezes, lá no Oriente Médio, você tem acesso aos caras, Israel, enfim, tem um monte de coisa, né? Muita gente legal fazendo coisas
E eu acho que talvez assim, a gente, escola brasileira e espanhola no mundo são as mais respeitadas de violão, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? Vamos A gente queria te ouvir. Claro, vamos lá. O que você vai tocar? Eu vou tocar a música que dá nome pro disco, Passagem. Sim. É uma composição minha. Ok. Muito legal. Olha só, pessoal, você que acompanha o Bom para Todos, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. No próximo bloco, vamos falar sobre a apreensão de drogas dentro de um avião com um militar na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. A gente continua falando sobre a Vaza Jato também. Então fica aí que a gente faz um rápido intervalo e o Bom para Todos volta daqui a pouquinho. Até já. A TVT e a Rádio Brasil Atual são hoje o maior espaço democrático das rádios e TVs abertas no Brasil. Diariamente, damos voz e espaço aos cidadãos que realmente escrevem a história desse país nas mais diversas áreas. E esse espaço precisa ser ampliado para que mais pessoas possam receber as notícias que as outras emissoras não dão. Por isso, nesse dia especial, a gente vem reforçar essa vontade de seguir adiante com muito mais força. Para isso, nós precisamos da sua ajuda. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura. É a sua parceria que vai ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual a tornar cada vez mais fortes os nossos sinais e alcance na rádio, na TV, nas redes sociais. TVT e Rádio Brasil Atual. Agora você tem alternativa. Desta semana vamos conversar com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti. Vamos falar sobre os desafios da nossa democracia e o que pode acontecer na política brasileira depois das revelações do site Intercept Brasil. Sob a perspectiva de combater a corrupção,
a gente está indo por uma direção que é enfraquecer o Estado de Direito. E ao enfraquecer o Estado de Direito, a gente enfraquece uma série de outros ganhos que já vinham sendo consolidados. É nesta quinta-feira, 10 horas da noite, aqui na TVT. Bom para todos, de volta ao vivo. Um militar da comitiva que integra a viagem oficial de um chefe de Estado foi preso na Espanha transportando cocaína, 39 quilos. O destino da viagem, um dos mais importantes encontros do planeta, o G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo. A notícia se espalhou e criou um enorme constrangimento internacional. Para conversar sobre o peso de uma prisão dessa, sob acusação de tráfico internacional de drogas e os efeitos dessa apreensão sobre a imagem do Brasil, a gente conversa agora pela web com o advogado, professor de Direito Criminal e membro do IBCCRIM, Maurídios Ribeiro. Oi, Maurídios, bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Thalita, tudo bem? Boa tarde para você e todos os seus telespectadores. Mais uma vez é um prazer participar do seu programa. O prazer é nosso. Maurídios, é muito grave isso que aconteceu, né? Olha, aqui nós podemos ter dividido essa situação em dois planos, né? Primeiramente, é um incidente internacional. Esse já está posto e colocado. Não há dúvida nenhuma que uma apreensão dessa natureza, com desse porte, né? Evidentemente que causa e já está causando um constrangimento internacional sem precedentes, né? Vejam, o presidente e sua comitiva se dirigiam para um dos principais encontros econômicos das maiores potências do planeta, que é o G20. A partir desse momento, eles perderam o foco, porque vão ter que ficar se explicando, não sobre as questões relativas à economia, mas à economia das drogas, né? Que evidentemente que serão a todo momento questionados sobre essa situação. Então a questão do incidente internacional, que isso vai resultar, especialmente se tendo em consideração que, nesse mesmo momento, o nosso ministro da Justiça encontra-se, né, nos Estados Unidos da América em reuniões no DEA, que é a Agência de Combate a Drogas estadunidense, exatamente visando ali criar mecanismos de cooperação internacional, né, para o combate ao tráfico. E, enquanto isso, está se realizando tráfico internacional no avião do presidente da República. Quer dizer, é desmoralizante. Então, esse aspecto já dá um estrago significativo. A outra é com relação aos aspectos jurídicos. Como é que isso vai agora ser tratado? Quer dizer, o Brasil já não tem um foco muito eficiente, digamos assim, nas questões econômicas, pelo menos aqui dentro do nosso país. Se fala em tomada de 3 pinos e não de 14 milhões de desempregados. Agora, com essa situação, com os vazamentos do Intercept Brasil, mostrando que a nossa justiça falha em diversos aspectos, e agora, cocaína no avião do presidente, o Brasil vai falar do que no G20? Você veja, é tudo colaborando para um total descrédito, e esse agora é um escândalo internacional. É verdade que sempre pode-se dizer que foi o hacker, no caso pode ser um cracker, né? Mas é evidente, é lógico, não se está aqui dizendo que há qualquer vínculo dessa situação com o presidente da República, né? Mas é um total desprestígio que isso ocorra na comitiva do presidente da República, meu Deus. Né? Ora, nós não conseguimos cuidar sequer, né, de um avião e vamos dizer que vamos combater o tráfico, o que já é uma quimera,
a política de drogas, da maneira como é feita, nós estamos se engajando agora, definitivamente, numa guerra, agora... e numa guerra inglória. Agora tem alguns... Esse desmoraliza tudo. Sim. Tem um fato curioso dessa data, que hoje é o Dia Internacional de Combate, Nacional e Internacional de Combate às Drogas. E outro fato é que General Mourão, vice-presidente, já deu algumas declarações e ele disse que foi por dinheiro que ele fez isso. Isso. Uma mula qualificada. Meu Deus. Bom, vejam bem, evidentemente, ninguém pega... Com todo respeito, eu não quero realizar aqui considerações a respeito do caso concreto, que eu sequer conheço bem, mas 40 quilos de cocaína, eu imagino, porque o próprio vice-presidente já disse que é uma mula qualificada. Então, a droga deve ter um grau de pureza, até pela dignidade do seu transporte, não é verdade? 40 quilos de cocaína não é pouco, não dá para levar no bolso. São 39 pacotes, né? O que a notícia que se tem, de um pouco mais de 1 quilo cada um. Agora você falou sobre o impacto internacional. A gente tem a capa de alguns jornais que repercutiram. Então, é o País, The Guardian, Sputnik, então já tomou proporção internacional. Isso está sendo falado no mundo todo nesse momento. Os tratados internacionais, todos eles, com relação à questão do tráfico de drogas, embora eu seja um crítico, desde o primeiro momento, dessa política punitivista e beligerante, né, que não vai levar a nada. Tanto, mais uma vez, a prova disso é esse fato que aconteceu hoje. Né? Mas, enfim, traz um grande desprestígio para o país, né? E para o nosso momento político como um todo. Claro. Isso já é um fato, isso já está colocado. Sim. Maurídios, muito obrigada pela participação aqui. Pois não, estou sempre à sua disposição, Thalita. Obrigada. Obrigado a você, seus telespectadores e ao pessoal todo aí da TVT. Obrigada. Um abraço para você, até mais, tchau, tchau. Até mais. Vamos voltar aqui para o nosso estúdio? Vamos. A gente falava sobre essa questão no bloco anterior, da opinião pública, né? E a gente falou um pouco sobre a TV, mas nas redes sociais, por exemplo, saiu uma pesquisa falando sobre a inclinação do pessoal que estava em cima do muro, né? Então, logo que saíram os primeiros vazamentos do Intercept, se registrou um apoio maior à Vaza Jato do que a Sérgio Moro. E ontem foi a mesma coisa, essa guerra de narrativas em relação ao Lula livre e ao Lula preso. Como que o que acontece no país é interpretado por quem está ligado nas redes sociais? É um grupo... isso aparece muito no Twitter. Muito no Twitter, hashtag... É muito no Twitter. Porque se você for ver nas outras redes, tipo no Facebook, você tem um outro tipo, a coisa mais polarizada e não consegue... Você vai lendo aquilo e acaba desistindo. Mas no Twitter fica claro que são grupos, não é? De vários lados. E você tem uma parcela que está de espectador, tentando ver o que vai acontecer. Então... No Twitter, a esquerda, o campo democrático, parece que tem maior participação. Então, acaba... E isso talvez tenha sido um aprendizado com as eleições de 2018, porque foi justamente, não é, nessa rede onde se disseminou uma série de fake news e de todo lado. Então, quando você tem um campo mais organizado, ele acaba conseguindo rapidamente passar as mensagens, trocar, e isso faz essas bolhas. Isso é importante dizer, né? Às vezes você não recebe
críticas, porque você não interage, você não discute com uma pessoa que está colocando algo contrário à tua opinião. Então, como você não chega a polemizar, você acaba não entrando naquele grupo. Então, você não é atacado, entendeu? Então, essas pessoas também que não são atacadas, pouco provável que elas cresçam na visualização, nas curtidas e etc. É assim que funciona a coisa, é com algoritmos, não é? Então, à medida que as pessoas entram nas polêmicas e até para manter, é uma retroalimentação da própria rede. E isso tem que ser dito, porque... Aí eu vou resgatar a tua fala, que disseste que uma das coisas boas da internet... Eu penso que a internet é maravilhosa. Sim. Eu penso que a gente está vivendo um outro tempo, estamos mudando de pele, como eu diria a Ima Fezoli. Existe uma situação totalmente nova, e essa situação totalmente nova está gerando uma série de outros conflitos. Bem, na questão do trabalho, o impacto das novas tecnologias reduz a mão de obra ocupada. Então, ao mesmo tempo que está se criando outras profissões, embora elas não vão abarcar o número de desemprego, porque ninguém sabe ainda qual é o impacto das novas tecnologias. Mas há estudos que apontam que em 2030, até 2030, seriam entre 400 e 800 milhões, não é? De pessoas, é quase 1 bilhão de pessoas, ou seja... a Terra hoje, total de população, é 7 bilhões e 700 milhões. Então, é um número muito alto se tu considerar que a população ativa, ou seja, economicamente ativa, que no Brasil se chama de PEA, ela é bem menor que esse total de 7 e pouco. Então, ela tem um impacto muito grande. Então, tem essa questão do trabalho que tem que ser discutida do ponto de vista das novas tecnologias, como que você garante, não é que as pessoas continuam tendo suas rendas e continuem se sustentando, etc. Tem o impacto da comunicação, que é o maior impacto, porque ele muda tudo. Ele muda a relação. No Brasil, penso que nós temos uma cisão e dificilmente a gente vai conseguir recuperar isso no curto prazo, porque há uma polarização discursiva de um campo que é contrário a um projeto político da esquerda, do PT, do Lula, no campo democrático, enfim. E há um outro campo mais conservador, nem é conservador, reacionário, porque conservador você debate com os conservadores. É importante ter opiniões diferentes nas democracias. O problema é que você tem um campo hoje muito reacionário, ele se nega a discutir e ele joga a discussão num nível muito baixo, tanto nos termos que são usados, quanto no nível, não tem um debate político. Aliás, deixa eu aproveitar isso que você está falando. Me estendi. Não, imagina, de jeito nenhum. Você falando isso, que não há um debate político, que as discussões são muito rasas, eu acho que a gente viu ontem claramente, na presença do Glenn Greenwald lá no Senado, no Congresso. Quando as perguntas eram feitas pelo partido do governo. Vergonhosas. Quer dizer, a gente já está um pouco anestesiado depois da votação do impeachment, que a gente conheceu a cara daquele Congresso e todo mundo se assustou de alguma maneira, né? Então, a gente já está um pouquinho vacinado com isso. Mas a gente percebe que ali existe um sujeito que, melhor do que ninguém, conseguiu dizer qual é a importância de se respeitar a Constituição. Era isso que ele estava fazendo ali, dando lições de jornalismo para todas as pessoas. E aí o partido do governo fazia perguntas assim: o seu esposo, o seu marido? E ele respondeu cônjuge, brincando. Ele foi brilhante e tal. Mas as perguntas eram todas assim, de caráter moral, sexistas, né? Então, quer dizer, o debate não acontece, na verdade. Fica uma troca de ofensas e um lado tentando se sobrepor ao outro. Se sobrepor ao outro, mas de um jeito absolutamente diverso, né? Tosco, para dizer o mínimo. O grave nisso tudo é que essas denúncias, o conteúdo é sério. Ali, né? Conteúdo é sério. Então, o que está se discutindo, se a fonte é legítima ou não é legítima, como assim? Dilma e Lula, numa conversa, foram gravados e isso impediu que o Lula assumisse um ministério. E se fez disso, né, era uma questão uma questão assim gravíssima. Então, é a mesma situação. Há uma tentativa de desfocar da questão central. Sim. Mas até esse posicionamento dos deputados da base é uma estratégia, você desqualificar a partir do seu discurso a fala do outro, ou é uma incapacidade de articulação? Eu penso que as duas. Eu penso que as duas, porque se tu, o Congresso mais conservador... Desmentir o que está ali. Eles não têm como desmentir, mas principalmente...
E essa é uma questão que foi essas mudanças aí com a internet, é uma contribuição. Entraram muitas pessoas novas na política. E essas pessoas novas são de todos os campos. No caso, o que temos hoje no Congresso, tanto Câmara e Senado, é um campo mais reacionário. E o que acontece? Essas pessoas não têm a tradição de uma conversa, de um diálogo. Eu discordo de você, mas a gente continua... Sadio e... Sim, porque mesmo dentro dos partidos, né, sempre houve polêmicas e as pessoas discutem, mas elas trabalham com a ideia do consenso, quer dizer, vamos ver. Essas pessoas não, elas simplesmente elegeram que há um campo inimigo e ali rezam todo dia. Elas sacralizaram algumas coisas que foram ditas e assimiladas pelo grande público, mas por elas principalmente, porque elas também eram reprodutoras dessa fala. Então isso é o mais grave. Mas isso é o fascismo, é você escolher esse inimigo e... O fascismo, na verdade, é um movimento que impediu a oposição, porque você impede que tenha um posicionamento contrário. E se for pensar sobre essa lógica, nós temos que discutir todas as posições dos partidos como um todo no país. Sim. Porque, de certo modo, os partidos como um todo contribuíram com isso. O que nós temos hoje também é resultado da atuação dos partidos aí num determinado período. O Brasil ele tem historicamente uma concentração de renda muito grande e isso determina os campos de atuação e os lugares sociais de cada um. Aqui ainda o mundo está discutindo para que lado nós vamos do ponto de vista da tecnologia, não é? Está quase yottabyte, linguagens assim de zilhões de dados e etc. Nem sei dizer os nomes. E nós aqui estamos discutindo as coisas muito básicas, não é? O respeito às pessoas pela sua cor. Sim. Isso sim é de um nível tão estúpido. Entendeu? Quer dizer, a Europa, ela está num outro debate sobre tudo isso. E eu falo da Europa porque o Brasil teve essa influência europeia muito forte. Sim. E essa influência europeia também determinou algumas práticas de discriminação. Sim. Não é? Quer dizer, aqui também prevalece essa questão de que alguém é superior. Porque foi um país colonizado, isso ficou no imaginário social. Isso é reforçado constantemente por esse discurso que está hoje muito forte. É um discurso reacionário que ele tenta dizer pobre é pobre, né? As pessoas de bem, segundo o presidente, quem gosta de pobre é o PT, né? Quem gosta de pobre é o PT, mas na verdade ele usou essas pessoas pobres que não são pobres por opção. Sim. Essas pessoas são excluídas dos meios e os bens da vida. Então esse discurso dele é característico de uma pessoa que tem a postura que ele tem. Ele não é uma pessoa preparada para ser presidente. Sim. Isso é muito grave. O Brasil está com problemas sérios e nós não temos hoje no governo alguém preparado para discutir com seriedade o projeto. Sim. E no dia da posse eu comentei num outro canal de televisão, enfim, a posse do presidente, e eu falava isso, quer dizer, se não tem projeto, ele não tinha descido do palanque, que não desceu. Mas eu penso que o mais grave que está ocorrendo hoje, por exemplo, ontem tinha essa questão do Lula no Supremo, mas tinha uma série de outras coisas acontecendo para desviar. Então tinha o Glenn na Câmara, você tinha a possibilidade, o presidente do Senado falando que havia possibilidade de fazer a CPI das fake news, das eleições. Então, tudo assim. Então, essa coisa está ficando um pouco esquizofrênica para as pessoas de modo geral. E isso faz com que as pessoas se afastem. E quem vai ficar nesse debate? Vai ficar nesse debate os políticos, e aí eu falo dos políticos mesmo, dentro das instâncias de poder político, que é Câmara, Senado, não é? Executivo, Legislativo, Judiciário. Vai ficar os formadores de opinião, vai ficar os meios de comunicação, que ainda tem que fazer, mas os formadores podem se confundir ou não com os meios. E a população vai ficar fora desse debate. Ela está fora desse debate. Quando ela participa no Twitter, se for fazer os perfis das pessoas que têm um ativismo nas redes sociais, político, são pessoas de algum modo engajadas em alguma posição. A maioria da população não está engajada nessas questões. A população está apartada como sempre foi. Sim. Isso é importante dizer. A população nunca participou das grandes decisões políticas. Ativamente, não. Nunca ela participou. Aonde ela participou mais foi na gestão do governo Lula e Dilma, principalmente no governo Lula. Até por meio dos conselhos que agora foram por meio, sim, os conselhos, que foram tão importantes, os conselhos. Em Porto Alegre, quando o Olívio venceu, eu sou gaúcha, a questão dos conselhos, participou
participativos, isso deu uma legitimidade, isso faz com que as pessoas participem mais. Mas E aí também tem um aprendizado de política, né? Que seria fundamental, né? Quer dizer, a população participando dessa maneira, ela começa a aprender também a fazer política. A tomar gosto, né? a gostar da política. Ocorre que a política ela foi desqualificada por um campo nas últimas, sei lá, na última década, e a partir daí esse campo se apropria dessa política. Então ele tenta discutir só com aqui. Então tira-se o poder dos sindicatos através de várias medidas, inclusive a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, mas mesmo a questão do imposto sindical e outras. Você quebra as estruturas que dão sustentação a um projeto. E você quebrando tudo isso, você inviabiliza uma série de coisas. E ao mesmo tempo você foca em... você chama atenção, e a grande mídia ajuda nesse sentido, para determinados pontos, quando outros também estão sendo discutidos. Por exemplo, a inflação está pegando real. As comidas estão caras, tem gente passando fome de verdade, tem gente passando fome nas ruas, aumentou a população de rua, isso é uma situação real. Então, para nós, importa se a reforma da Previdência, ela tem que ser inclusiva, ela tem que garantir os direitos, porque essas proposta que está sendo discutida e já implantada no Chile há 15, 20 anos atrás, ela mostra os resultados hoje, fracassou completamente. Sim. Quer dizer, e ainda que tivesse dado certo, o Brasil tem uma especificidade. Aqui nós reunimos o melhor do mundo. Porque as pessoas que estavam fugindo das guerras ou queriam uma nova vida, elas vieram para cá. Então nós temos uma miscigenação étnico-cultural que dá para o Brasil isso que a gente chama de brasilidade. Aqui existe sim esse espírito que é capaz de dançar e ir à luta, não é? E isso está sendo... morto. É uma tentativa de matar essa nossa identidade. Porque identidade não é mulher, futebol, não é? A identidade do Brasil é essa... nós somos Brasil mesmo. Aqui reuniu pessoas de todos os lugares, falam todas as línguas, tem diversos conhecimentos. Isso dá uma riqueza absurda do ponto de vista de desenvolvimento. Sim. E justamente aí é que está se quebrando... com verticalidade. E o Brasil pode explodir se somar as riquezas. Pessoal, vamos continuar esse papo na internet. A gente já continua, porque daqui a pouco o nosso programa na TV está sendo encerrado, mas a gente vai continuar no YouTube. Então, se você está vendo só pela TV, corre para o Rede TVT no YouTube, que a gente vai continuar batendo esse papo lá, tá bom? E olha só, hoje o nosso canal do YouTube ultrapassou os 300 mil inscritos. Então, você que nos acompanha pelas redes sociais e pelo YouTube, dê like no nosso vídeo, curta e torne-se também um membro do nosso canal, pra gente é muito importante. Tem o nosso site de financiamento coletivo também, que é o catarse.me/TVT. Vamos finalizar com música? Claro, vamos lá, Felipe, rapidinho. A gente pode até continuar um pouquinho, mas vamos lá em frente. O que você faz agora pra gente? Vou fazer, falando que diversidade e coisas desse sentido, tem uma coisa que eu compus que é uma cúmbia, né? Que é a cúmbia, ela é uma expressão, um ritmo vindo da Colômbia, que se espalhou pela América Latina como um todo, trazido... Tem um jeito muito peculiar de dançar. Exato. Que não é exatamente o que eu faço aqui, mas é uma referência. Dá suas redes sociais também pra gente. Claro, posso falar, tem uns shows marcados também. Bem, o que eu mais uso de rede social é Instagram. Meu Instagram é /FLP, que são as consoantes de Felipe, né? /FLP Mancini, CINI. E eu tenho agora, na semana que vem, o lançamento, né? Eu já fiz alguns shows de lançamento do disco, mas vou lançar com banda. É o disco num lugar chamado Gansaral, que é uma casa muito bacana, que fica ali no Ibirapuera. Boa acústica. Boa acústica. Conhece lá? Não conheço. É, massa. Um lugar lindo, né? E também tem... e aí é o lançamento show com banda, né? Tem um quarteto, que é baixo acústico, violino e flauta, além do violão. E no dia 1º de agosto eu toco no Condomínio Cultural, no Condô Cultural, que é um lugar maravilhoso também, que fica na Vila Angro. Vou fazer sozinho. E são desses lugares que é importante existir agora, né? Que são lugares onde está tendo uma resposta também das pessoas, criando cada vez mais lugares interessantes, onde se pode discutir coisas diversas, artes diversas. E isso é uma forma que as pessoas estão achando de conseguir também se manter, né? Sim, claro. Se manter vivas, talvez. E o Condô é um desses lugares, acho que vale muito a pena conhecer o Condô Cultural. 1º de agosto. E no dia 24 de agosto eu toco na Casa Clara também, que é um coletivo maravilhoso, que, enfim, respeita muitos artistas, muito legal, já toquei lá. E vale a pena, que fica na Vila Madalena. Legal. Obrigada, Felipe. Obrigado. Obrigada, viu?
Talento. Bacana. Obrigada demais, Felipe. Olha só, a gente já está nas redes. Deixa eu pegar alguns comentários aqui para eu ler para vocês, quem está acompanhando. Felipe, se você quiser ficar aqui com a gente, beleza. Senão você também está liberada, mas fique à vontade, tá bom? Obrigado. Olha só, porque vamos lá. O Fernando Gregório mandou assim, olha, apesar dos pesares, temos que admitir que não há monotonia em nosso país. Um monte de coisa acontecendo. Lilian da Silva falou, incrível como aparecem a cada dia coisas novas para nos envergonhar. Um presidente unido com tantos incompetentes. Roberto Flávio falou, assim como abafaram o tráfico de fuzis, irão tentar abafar o tráfico de drogas. E o Vanderlei Moraes falou, essa já não é a primeira vez que drogas em aviões oficiais são encontradas. A gente até falou lá no início do programa, já teve outros casos de fato. Envolvendo grandes autoridades e aí vai prescrever agora, né? Então, teve uma condenação agora, parece que levou 20 anos para ser julgado. Foi em 99 o caso, agora em 2019... Que era também de um militar, não é? De um militar, foi julgado. Isso, de um militar. Agora eu falo daquele que envolveu o Perrella e a S. O Helicoca. O Helicoca. Exatamente. Que ele não gosta que chame de Agora, a trend topic no Twitter é Bolsonarcos, nesse momento, que é um ótimo nome também. Agora, tem uma coisa que tá todo mundo discutindo. Não nos falta, né? Não. O Moro está nos Estados Unidos, enfim, estava para voltar agora e não sei o quê. Logo, visitou ali, parece que um centro de inteligência nos Estados Unidos. A gente não sabe muito bem porque a agenda não foi revelada, né? Está em sigilo. O que é um absurdo, porque informação de ele vai oficialmente, agentes públicos tem que ser aberta. Deveria ser aberta. Não tem assim isso, como não Dallagnol. O que que Dallagnol está fazendo lá também? Então, os dois juntos, né? Estranho. Muito estranho. Relações perigosas. Agora, eu sei que a Jaqueline estava querendo muito falar sobre a questão do Moro no Senado na semana passada. O que você achou sobre aquela sabatina pela qual o Moro passou ali no Senado? Que também deu uma série de piadas e situações curiosas, porque já existem alguns especialistas em interpretar a voz do Moro. Geniais, né? Geniais, iguaizinhos. Aquela gaitada, né, que eles falam, as gaitadas. Então, eu achei que ele acabou decorando um script. E ele foi muito bem treinado, ali tem media training. É porque ele, independente de ter sido treinado, isso é básico em comunicação. Porque a forma de o cara pode perguntar o que ele quiser. Ele vai responder. Você tem um script, é aquilo que você vai dizer. Quando você, às vezes, liga para uma loja, para um comércio reclamando de alguma coisa, uma pessoa que atende, ela tem um script, diz que ela demora. As pessoas ficam bravas, porque demorou. Sim, mas é que a pessoa recebeu a pergunta, ela tem que olhar no manual, que às vezes é deste tamanho. Hoje parece que já tem algumas coisas mais eletrônicas, mas antes era assim, tinha que ler. É mais ou menos isso. Então, a comunicação, ela consegue fazer isso. Eu fecho uma série de questões com você, amplas, e você vai ter que jogar no meio disso. Sim. Fora isso, você tem que sair pela tangente, porque ele não respondeu com consistência nenhuma das perguntas, ele admitiu, né, que as gravações, só que alega que o conteúdo pode ter sido editado, não é? O que é fato, pode ser editado, inclusive porque às vezes envolve questões pessoais. Nós sabemos que ao telefone as pessoas ficam mais à vontade e podem dizer absurdos que até mesmo Deus duvida. Então, certamente que eles foram até preservados. O que não fizeram com as gravações do Lula com o filho dele, não é? E outras que sempre acabaram expondo questões de natureza privada. Então, isso é complicado, porque Sérgio Moro, na condição de juiz, ele tem que ser parcial, isso é lei e acabou. Né? Quer dizer assim, é lei. O que está havendo mais que é descumprir a Constituição. Quer dizer, o juiz tem um papel de ser imparcial, ele tem que julgar, ele não pode orientar o processo. Ele orientou o processo segundo esses vazamentos até aqui. E eu penso que a sociedade tem que discutir sobre essa ótica e não se é o Lula, se é... Por quê? Porque pode ser um filho seu, pode ser um parente seu. Ninguém está livre de alguém da família, de amigos, se envolver em alguma questão jurídica de qualquer natureza. E aí vai ser julgado desse modo, quer dizer, vai se passar por cima da lei? Se a pessoa quiser recorrer, ela não vai ter como recorrer. Em segunda instância, ela vai presa? Bem, agora, não te impressiona que os nossos representantes lá no Congresso naturalizem essa questão? Quer dizer, todo mundo ali, pelo menos o partido do governo, estava dizendo que aquela que o próprio Moro falou, né, que a montanha pariu um rato.
Ou seja, aquelas divulgações todas não tinham grande importância, tudo aquilo era bobagem. E aí você vê lá os representantes da nação também comprando isso e vendendo num discurso absolutamente raso e mentiroso, né? Sim, eles relativizam. Relativizam. Relativizam como se tudo é comum, tudo é normal, tudo é normal hoje, tudo ficou normal. Quando, na verdade, eles também, acredito, têm um script. Sim. Porque, diferentemente do campo dos partidos conservadores, os partidos mais orgânicos, sejam eles conservadores ou no campo aí de centro, democrático, os partidos orgânicos, ou seja, que tem um estatuto, que tem uma vida, que, né, tem regras, tem algumas coisas, tem uma organicidade, esses partidos têm uma trajetória de debates e de como se posicionar diante de uma conjuntura. Eles discutem conjuntura política. O partido da base do governo, ele foi formado numa situação muito, né, ocasional no ano passado. E, então é um monte de pessoas que não têm uma identidade, parece não estar interessada em construir isso, porque, na verdade, os próprios projetos do governo, eles divergem, e eles também acabam tendo que fazer um script. Então, alguém ali diz alguma coisa e ele segue. Por isso que eu digo que algumas pessoas desse campo aí, de base de governo, eles estão lendo algumas coisas que eles sacralizaram e ali eles rezam todos os dias. Como também tem pessoas assim no campo democrático, que nós sabemos que rezam sobre algumas questões que têm que ser revistas, né? Do ponto de vista da comunicação. Não dá para negar o papel da internet. Isso é um equívoco muito grande, porque é irreversível. Não tem, a gente está caminhando para uma situação de mudança radical, e isso está nos afetando nas relações particulares, relações de trabalho, todas as relações, e a comunicação dos meios entre si, nas redes. Então, nós temos que entender que esse é o espírito desse tempo. Nós temos que estar preparados para isso. Agora, como é que você imagina que vai ser a eleição de 2022? Que Bolsonaro quer provavelmente ser candidato à reeleição e tal. Ele fez um discurso de campanha que chegou à população mais carente e tudo isso, né? Com a quantidade de votos que ele teve, óbvio que não foi só a elite que votou nele. Agora, ele falava de armar a população, então quem sofre todos os dias com violência, com perigo e tudo isso, que bom, sem pensar que ela jamais poderia comprar um revólver porque o preço é inacessível. Então, ele fez um discurso que, no final das contas, não correspondeu à realidade. Porque eu prometo saúde, não sei o quê. A primeira coisa que ele fez foi acabar com mais médicos. Essa população ficou completamente desassistida. Então, quer dizer, não teve nem muita importância porque ele tocou em alguns pontos que atingia a população de uma maneira geral. Agora, qual vai ser o discurso para que o campo progressista consiga chegar nessa população e realmente com propostas que digam respeito ali ao dia a dia dela, às dificuldades dessa população, que é emprego mesmo, saúde, educação, essas coisas todas. Qual vai ser o discurso? Quem fará esse discurso? Tem 3 pontos na sua fala que eu vou tentar falar rapidinho sobre os 3. Primeiro, que não tem como discutir as eleições de Bolsonaro em 2020. Ele vai ter que garantir esse mandato que, por enquanto... 22, desculpa. Vai ter que garantir esse mandato agora, que está sob ameaça por uma série de razões, ainda que o campo deles e um setor da economia diga que não, que ele se mantém. E ele pode até se manter e concluir o mandato, mas não tem como discutir a eleição de 2020, porque o cenário é muito dinâmico e teria que falar de diversas coisas. Esse aspecto de deixar a população desassistida era só um marketing político mesmo para vencer as eleições, como vários partidos fazem. Eles adequam o discurso. Então, você vai falar para quem? Ali tem pessoas que estão passando dificuldade porque não tem transporte. Eleição municipal no ano que vem, que atinge essas questões das periferias, das ruas, e pega as questões mais locais, a pessoa se prepara para ir lá falar com aquele público, com aquela demanda, utilizando ou não pesquisa. E as pesquisas hoje podem ser feitas tanto por rede, que é uma forma até mais barata de fazê-las, quanto pesquisa de opinião. Não é que você vai lá e investiga né? E o aspecto mais importante, qual será a fala para que se ganhe essa população novamente? Bem, eu acredito que a fala primeiro vai ter que ser mais verdadeira. A gente tem que falar das coisas que a gente sempre falou. Nós sempre falamos do bom da vida. Isso dá um aspecto de esperança, um bom da vida mesmo. Aonde que a gente quer chegar? Qual é o projeto? Qual é a proposta? Porque esse governo não tem, está fazendo uma série de coisas,
portanto, ele tem proposta. Ficar só dizendo que ele não tem projeto, ele pode não ter um projeto de inclusão social, mas ele tem vários projetos que são políticos e que estão afetando a economia e questões sérias. Então, assim, qual é a fala que tem que ser resgatada? Eu penso que esse campo que perdeu a eleição, no qual eu me incluo, né, porque não votei ainda no atual presidente, a gente tem que falar dessas coisas novamente, tem que resgatar as coisas boas da vida. Por quê? Sim. Porque deixar as pessoas desencantadas é um dos papéis desse processo todo. E o desencantamento é um processo difícil de reverter depois. Nós temos um crescimento de depressão, e não é só porque a sociedade é moderna, porque isso, porque aquilo, é por tudo. Inclusive porque a política afeta o nosso dia a dia, não é? Sim. Nós temos um crescimento de suicídio no mundo e no Brasil, principalmente entre jovens que estão quase sem perspectiva de trabalho, saem, se formam e não têm trabalho. Até porque essa desconfiança do mercado, você reduz os investimentos. E é por isso que eu toco na questão da Previdência. Não é? Quer dizer, a Previdência, na verdade, ela tem que gerar trabalho, que aí você aumenta a arrecadação e você consegue reverter situações. Mesmo que aprove-se como está hoje a reforma da Previdência, analistas dizem que em 3 ou 4 anos o governo não vai investir, não tem como investir. Então, assim, é uma situação complexa. Não é só o Brasil que está vivendo isso, mas nós aqui vamos ter que discutir a nossa situação. Nós temos um líder popular preso e portanto, a luta pela liberdade do ex-presidente Lula, porque foi condenado sem provas, deve ser cotidiana. Né, rezar todo dia. Mas é que você falou sobre essa questão de falar sobre as coisas boas. É que a gente está tão nesse momento de se contrapor a tudo que está sendo colocado, que às vezes não dá nem tempo de falar sobre as coisas boas. São poucas as notícias que a gente consegue comemorar, que a gente consegue... Sim, mas qual é o nosso projeto? Eu mesmo me referi a você, não é, Felipe? Eu disse, nesse tempo tão sombrio. Sim. Depois que eu falei isso, eu fiquei pensando, não posso. A gente tem que parar. Não, é verdade. Sabe por quê? Porque nós todos estamos nos contaminando com essa fala. É isso, a gente está todo mundo contaminado. E não pode, daí a gente vai falar com outras pessoas mais racionais e pretensos marxistas, porque tem muito pretensioso por aí, né? Eu vou dizer o seguinte, eu estudei muita coisa de Marx e de teoria política, etc., e não fico o tempo inteiro cantando, não é, de prosa em verso. Mas tem muitos pretensiosos aí, materialistas, que dizem, não, mas essa não é o discurso, esse discurso é feminino. Se for um discurso feminino, melhor ainda, porque... De certo modo, esse masculino todo destruiu um pouco o todo. Então, está na hora mesmo das mulheres, com seus acalentos, com a sua força, com a sua alegria, tomarem os lugares nos meios de comunicação, na política e disputar isso efetivamente. Não com os homens, disputar com o discurso que exclui homens e mulheres dos direitos às questões. Então, quando eu falo das coisas boas, eu estou falando dos projetos. Qual era o projeto inicial? Não era que a gente tinha que melhorar as condições de renda da população, as pessoas não estavam mais bonitas em determinado momento, aí você discute com alguns mais conservadores que vão dizer, não, é justamente essa ideia de que as pessoas tinham que consumir mais é que gerou essa crise porque inventaram um dinheiro que não existia. Não é verdade. Não é verdade. Autoestima é tudo. As pessoas estando bem, felizes, alimentadas principalmente, elas têm força para lutar. Quando você está bem alimentado, você tem um lugar para morar, você tem condições de lutar. Agora, quando você não tem isso, ou tem a preocupação de ser despejado, etc., você não consegue, você não tem reação. E nessa não reação, você deixa, inclusive, de participar. Você chega do trabalho e se tira na frente da TV, onde você pode assistir alguma coisa. Geralmente, programas massificados que formam a pessoa para um determinado tipo de comportamento. É que a gente conversava ontem no estúdio, inclusive, que a gente voltou a ter que defender princípios iluministas, né? Pois então, é uma coisa... É um resgate do passado. É um retrocesso tão grande, que é isso quando a gente fala, a gente está tendo que discutir terra plana, a gente está tendo que discutir... Então, não pode perder tempo. Essa é a minha opinião. Nós não temos que perder tempo com isso, porque isso é justamente para desfocar o debate. Entendi. Nós temos que continuar falando das coisas que acreditamos. O que a gente... Eu vou falar de mim, então, já que tudo campeonato é difícil se incluir em algum grupo. Enfim, a generalidade de coisas. Mas eu quero que as pessoas tenham o direito de comer, um lugar para morar, estudem. O grande projeto tem que ser educação, mas de verdade, não educação do discurso, né? Como se usa muito nas eleições. Por quê? Porque uma pessoa que tem conhecimento, ela consegue reverter situações, ela consegue se colocar, entendeu? Você tem que ter acesso ao ensino
Você tem que aprender. Você tem que ser educado. Porque hoje, inclusive, essas pessoas que se falam, e aí tem esse campo democrático que questiona, não, porque os caras são igrejeiros, são gente burra. Não pode isso. Não Mas é você sabe, possível. falando sobre educação, hoje eu vi um relato que é o seguinte, a pessoa estava comentando com um cliente que votou no Bolsonaro, e a pessoa falou assim, bem naquela época da manifestação dos estudantes, do corte de 30% nas universidades federais. Falou assim, não, mas você viu o que o governo fez? Cortou 30% das universidades federais. E o cliente é um empresário que falou assim, não, eles estão devolvendo para a gente o dinheiro que o PT roubou. Porque, na verdade, esses cortes, eles precisam ser feitos. Porque senão, como que a gente vai receber nosso dinheiro de volta? E daí é isso. Como... Vai esclarecer essa população. Não vai esclarecer. Não vai. Essa que é a Agora, questão. você viu uma notícia... Esse discurso cresce em cima dessa confusão. A outra fala não atinge o grande público, sim. Lá na ponta. Sim. Entendeu? Ele atinge um público, na verdade, também formador de opinião. E por isso que eu digo que estamos falando para convertidos. Você pode até ver a linguagem desses programas na internet. Os caras ficam falando em metacomunicação, uma série de termos que a população não entende. Entendeu? Então você acha que... Por que as pessoas assistem determinado programa no Facebook, na TV, etc? Há uma identificação. Sim. Então, para se identificar, é a linguagem que identifica. Mas tem que furar a bolha. Tem que furar, mas aí para furar a gente vai ter que também entrar nas redes, mas entrar nas redes com essa fala que é dos programas, das propostas, quais são os projetos, discutir lá no teu bairro. Aqui, isso que tu falaste do iluminismo, então tá, quando iniciou esse processo todo que a gente começou a participar de partidos, eu falo aí como estudante que era universitária, a gente fazia reunião nas vilas, nas periferias, com as pessoas no centro, fazia reunião e discutia qual era o problema local. Sim. Hoje isso é usado como estratégia de grandes negócios, inclusive, para falar de territórios, territorial branding e etc. Quando, na verdade, isso é a essência. O poder é cada vez mais local. Esses territórios, eles são locais, mas eles são de grupos também. Né? Digamos que nós gostamos de música crítica, música engajada, enfim. Então, a gente forma... Então, esses territórios, hoje as coisas não são falar de direita e de esquerda. É um reducionismo na atual complexidade do mundo e do Brasil que não nos ajuda, opõe mais ainda os campos e a gente não vai furar isso, porque tá muito complicado. Então, vai ter que ver formas da internet fazer esse papel. A internet tem alcance. Se quem está no governo hoje ganhou a eleição utilizando inteligência artificial para determinado público com as suas falas, tem que usar também isso. Por que não? É caro, bem, tem que comprar. Nós não temos que comprar tecnologia, tem que disputar isso, disputar politicamente. Agora, dizer que demonizar a internet enquanto outros utilizam ela, seja porque tem dinheiro, seja porque entende ela como uma estratégia, um meio eficiente do ponto de vista da comunicação, nós estamos disputando com o mimeógrafo. Não é fato. Então não vai ter como. Vamos ficar aqui, os desencantados, dali a pouco também vamos desistir. Eu tenho falado com pessoas que também se desencantam de tanto... Ontem havia uma expectativa de alguns de que Lula saísse. É um equívoco isso. E isso é construído também. Seja por quem pauta, seja por quem comenta. Você cria essa expectativa e depois... cria essa expectativa. Aí você está falando com pessoas, você não está falando com máquinas. As pessoas têm sentimentos. Há pessoas que têm um engajamento nessa questão do Lula livre, é absurda. Elas estão lá, né? Ainda lá em Curitiba. Tem gente que vai a quarta. 444 dias já. Vai aqui toda quarta, às 8 da noite, em São Paulo, no Largo da Batata. Quer dizer, sabe, pessoas militantes, pessoas assim que... E essas pessoas se desencantam também. Então, a gente tem que, talvez, lidar com um pouco mais de cuidado com tudo isso. Todos nós estamos falhando um pouco, porque a gente está com uma coisa, estamos tendo que trocar o pneu com o carro andando, tudo está ficando muito complicado do ponto de vista dos relacionamentos. Agora se fala toda hora, qualquer conversa que você tem com amigos e tal, alguém reclama que todo mundo parece que está assim numa certa letargia, está imobilizado, não toma providência nenhuma, acha que a militância de Facebook já é suficiente. Sim, os militantes. Net-ativismo, Net-ativismo. Que é importante, hein? O net-ativismo é um grande movimento. Eu também acho, tal. Mas fica assim, essa coisa pairando no ar. Por que todo mundo está nesse estado letárgico assim? Por que ninguém vê tantas coisas equivocadas, discute muito esses equívocos e não sai para a rua para reclamar? Sim, eu não tenho todas
as respostas, mas essa daí em específico eu penso muito nela, porque eu estudo essa questão hoje das redes digitais. Então, e me interessa muito o impacto disso. Eu penso que nós estamos completamente impactados com tudo que está ocorrendo. Nós temos um volume de informação muito grande que nos chega desde manhã cedo, às primeiras horas que você acorda, você já tem ou pessoas te passando mensagem por aplicativo, ou noticiários que você pediu para te mandar, né? Se tivesse alguma novidade. Posso fazer uma pergunta? Claro, Desculpa interromper, mas Imagina, tô aqui, fica à quero... vontade. Mas é claro, a gente gosta isso me ainda. interessa muito. Fica à claro. vontade. E eu tenho acompanhado, assim, tem uma questão que eu acho que se a gente não conseguir frear essa comunicação que está totalmente maluca, né, via WhatsApp, via redes, assim, vai ser uma coisa que vai se espalhar pelo mundo inteiro, que é o que está acontecendo, né? Eu estava vendo, por exemplo, no Uruguai, já tem um cara também de extrema direita, que já é a mesma coisa, já está vindo com esse discurso de fake news e tal, que é sobrinho de um ultramilionário russo, que já tem um monte de coisa de corrupção, com drogas, enfim. E ele disse que cismou que quer ser presidente, né? E Ele estava ele tá entediado subindo. com aquela montanha de dinheiro, falou, vou ser presidente do Uruguai. Pois é, tá fora do Uruguai há 12 anos, então voltou agora com esse objetivo claro, né, que é uma coisa assim meio assustadora. E tá subindo nas pesquisas, a mesma coisa, né? A gente tá vendo mais ou menos um repeteco, então talvez um pouco diferente, porque as pessoas perceberam lá como é que isso, né, aconteceu aqui. Eles estão muito ligados ao que está acontecendo aqui, mais do que a gente está ligado do que está acontecendo lá, né? Agora, como é que você acha que a gente freia isso, assim, essas questões de rede social? Como é que vocês acham que a gente... Nós vamos frear isso. Ou pelo menos regularizar? Existe uma forma, o processo né, de regulamentar as redes é um processo. Então, cada vez mais as pessoas vão descobrindo formas de regulamentar esse espaço. Mas isso é irreversível, do ponto de vista já aconteceu, tende a amplificar muito no mundo. As redes, elas têm um papel importante, porque a gente só vê o aspecto delas sobre fake news, sobre aspectos negativos, quando, na verdade, as pessoas em redes estão conseguindo mudar situações em comunidades, conseguem falar com pessoas no mundo. Tu mesmo falaste que a tua música, hoje você busca arranjos, etc., em diferentes lugares. Eu achei que a internet ia salvar o mundo. Eu não acho que vai salvar o mundo. Eu achei. Não, hoje eu só vejo algumas coisas boas. Mas tudo que é novo em tecnologia, a Revolução Industrial provocou também esse grande impacto. Não é todas as revoluções, a gente está vivendo uma revolução, só que ela tem um alcance hoje exponencial, porque ela trabalha com rede, né? Estamos hiperconectados o tempo todo. Então, qualquer coisa, ela pode amplificar muito rapidamente. E é só por essa razão que a gente tem que começar a ocupar, nós, todas as pessoas, enfim, com um discurso mais qualificado às redes. E aí um trabalho que tem que ser feito é de educação digital mesmo, que as pessoas também aprendam a se comportar. O que ocorre? Se alguém te agride num debate, as pessoas também acabam agredindo. Então, não tem como debater. E aí eu acho que a gente vai ter que resgatar isso que eu falo de, gentileza, boas maneiras e tentar segurar um pouco a onda para mostrar para o outro que é possível debater. Então, alguma parte vai ter que ceder aí. A parte mais inteligente tende a ceder e retomar o debate. A outra parte interessa essa polarização, porque enquanto nós brigamos entre nós aqui, todos nós brasileiros, quem está no poder, e todos eles, e em todas as esferas, ou seja, legislativo, executivo e judiciário, e nas esferas da administração pública, municipal, estadual e federal, acaba se beneficiando disso. Porque aí eles discutem conforme as suas questões. Na verdade, o que eu penso que nós temos que fazer é net-ativismo mesmo. Quer dizer, entrar para acompanhar o que cada deputado faz na Câmara, cada vereador faz na Câmara de Vereadores, cada deputado faz na Assembleia Legislativa. O que o presidente faz. Nós temos que ter transparência na informação pública. E isso que nós temos que começar a jogar para o debate. E não só essas questões polêmicas, porque elas acabam... Em situações polarizadas, você acaba escolhendo um lado. Eu mesmo tenho várias críticas ao campo, ao qual eu me identifico, mas por uma situação polarizada, eu não tenho como discutir, entendeu? Nesse momento, a gente tem que garantir alguns valores que têm a ver com a democracia, não é? Que tem a ver com liberdade, com solidariedade, que a gente está perdendo muito nesse mundo que, né? Enfim, atomista, as pessoas estão voltadas muito para suas coisas, mas elas podem se organizar em rede para modificar. Eu penso que esse deveria ser o nosso papel, agora, aproveitar mais. Você acredita que exista alguma possibilidade, diante do quadro que a gente está vendo, da situação da população de uma maneira geral, de muito desemprego, já de muita gente morando na rua, uma situação bem precária, você acredita que se isso prosseguir por algum tempo, há risco de uma convulsão social no país? Eu tenho pensado também sobre essa questão de convulsão. Se há risco, ele será controlado.
O atual governo tem, na sua maioria, militares no primeiro escalão. Mas deve ser controlado por militares? Sim, eu quero dizer que isso já é uma forma de intimidar. Sim. Nós vemos que as pessoas participam mais das redes do que nas ruas. Embora aí no dia 4, no dia da greve geral, foi mostrado como derrota, eu não entendi aquilo. Na verdade, foi uma grande vitória, porque há muito tempo não se colocava tantas pessoas nas ruas, justamente porque hoje as pessoas acreditam que podem militar só pelas redes. E eu acho que é uma forma, sim, de militar. Só que nós também precisamos de pressão nas ruas, não é? Até para sair um pouco fora, né, desse campo aí digital. A gente tem que ir para a rua, tem que mostrar a cara. Mas cada vez mais eu acredito que as mobilizações ou as organizações serão por rede. Você tem plataformas hoje no mundo onde as pessoas conseguem participar, não é? E algumas, inclusive, frustraram aí os projetos, etc. Mas tanto plataformas políticas de participação, porque assim, ó, é inegável que houve uma mudança na política com a questão das redes. A política como nós conhecemos hoje, centralizar, é um equívoco do meu ponto de vista esse Brasília centro, sabe? Brasília centro. Sabe, tipo, como se Brasília fosse um centrismo sobre Brasília, sabe? Brasília-centrismo, essa é a palavra que eu ia dizer aqui. Brasília-centrismo, tudo é Brasília. E a gente esquece aqui do nosso cotidiano, a gente esquece do preço das coisas no mercado só, e impacta quando você vai pagar, que você vê o tomate, uma fortuna. Não é, eu falo do tomate porque ele não baixou, e tem uns 3 ou 4 meses que eu estou falando do tomate. E eu vou insistir no tomate, porque tem um filme outro muito bom, que é do Jorge Furtado, lá do Sul, né? Agora eu até acabei esquecendo, mas vocês devem saber, que é por causa do tomate, né? Não, e a gente tem que lembrar que durante o governo Dilma, se não me engano, o apresentador de TV foi com colar de tomates, porque era aquela coisa cara, né? Então se falava tanto do preço do tomate, agora o tomate está caríssimo. Tomate continua. Então, mas assim, ó, nós estamos perdendo o cotidiano da história. E a gente está muito nessa coisa macro, está deixando uma coisa esquizofrênica geral. Então, a gente não sabe mais o que é importante, não é? Então, você tem que eleger 2 ou 3 bandeiras e ali ficar. Entendeu? E então isso acaba também tirando um pouco da política, porque a política é o todo. A política é você ter uma visão ampla do que está ocorrendo e a partir daí você ter... O que a gente defende? Defende cidadania. Cidadania é o direito à vida, direito a se alimentar, a ter uma casa, a ter um trabalho. É isso, a educação tem que ser cidadã, não é essa educação que estão tentando pautar. Sim. E educação cidadã é mostrar para as pessoas que elas têm direitos e elas têm que lutar por esses direitos. Não é? Você tem que informar as pessoas e formá-las para a área que elas querem trabalhar. Então, eu penso que é uma situação muito complexa, essa pauta daria infinitas outras, mas o papel das redes sociais hoje, se esse campo democrático não rever a sua visão sobre a questão digital, da sociedade hiperconectada, dificilmente nós reverteremos o atual quadro. E aí eu vou concordar com você, pode ser que esse presidente se reeleja em 2020. Pois é, vamos aproveitar com essa conclusão e acabar o nosso bloquinho aqui de internet. Ainda bem que é só o bloco, porque senão é complicado. Isso é complicado para a conclusão, não é? Não, vamos encerrar aqui. Como vocês sabem, a gente faz sempre agora essa meia hora estendida para poder bater mais papo, enfim. Jaqueline, foi muito legal te receber, foi muito bom bater papo aqui com você, foi genial, acho que você trouxe... Felipe, obrigado também. Foi, acho que você trouxe considerações incríveis. Felipe, você toca mais uma pra gente agora finalizar de fato na internet? Pode ser assim uma... Alguma que dê esperança? Assim? Isso, uma música... inspiradora. E pessoal, não esquece, você está acompanhando... Não, você está acompanhando pelo YouTube, na verdade, porque na TV não está mais. Então não esquece de dar o like no nosso vídeo, porque cada vez que as pessoas dão like, o YouTube faz com que isso seja alavancado e a gente chega a mais pessoas. Então dá like para que nosso programa, enfim, nossa discussão chegue para muito mais gente. Muito obrigada pela companhia durante essa tarde e vamos finalizar então com música para deixar mais leve. Mar de Distância. Vamos lá.
Obrigada, Felipe. Obrigada demais. Um jeito de fado. Né? Até mais, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.